Olá pessoal, vamos falar hoje nesse nosso bate-papo aqui, informal, a respeito das influências no campo etéreo das carnes. Como eu venho falando ultimamente sobre a questão de comer carne, é uma questão que abrange muitos setores da nossa vida, a questão da carne. Ela abrange no setor do corpo físico e ela abrange o setor etérico, o setor do espírito. Então, comer carne não é simplesmente um modo de se alimentar, Comer carne também faz parte de você deteriorar o corpo energético, entendeu, pessoal? Então, o que eu quero alertar quando eu falo na questão de comer carne, que é difícil para todos, se livrar assim desses vícios que é comer a carne, porque na verdade é um vício, porque o ser humano, o corpo humano, Deus programou ele para assim ser um herbívoro, ser um vegetariano. Na verdade, Deus não colocou o ser humano para ser um carnívoro, porque devido ao grau já de maturidade espiritual que todos nós temos, que já chegamos à condição de humanos, não há mais necessidade de nós ficarmos nos alimentando da carne de outros seres que também viveram, respiraram o prana universal, seres que também têm sangue correndo nas veias, como eu já falei em outros vídeos, o sangue, ele é o fluido universal materializado. Então não há mais a necessidade do ser humano, o homem, o ser humano integral, ficar se alimentando de carnes. Não há mais a necessidade. Consciências que ainda se alimentam de carne, que ainda têm a necessidade desses alimentos, ainda estão um passo atrás. Então, quando eu falo aqui nessa questão da alimentação das carnes, não é julgando quem coma carne ou quem quer que seja, é simplesmente sempre também abrindo os olhos das pessoas. Porque eu também nunca fui, toda a minha vida, nessa minha encarnação agora, eu fui uma pessoa que nunca comeu carne, eu comia, Inclusive, quero até ilustrar aqui, quando eu era pequena, sempre gosto de ilustrar, com uma coisa que a minha mãe fazia, Minha mãe, portuguesa, família de português, minha avó, meu avô em Portugal, ela contava que tinham até criação de porcos, E meu avô matava os porcos e colocava a banha, a gordura derretida, naquelas latas, latas de 20 litros, Colocava, tinha um quarto só de alimentação, para a esperada do inverno, que é muito rigoroso na Europa. Então, para a chegada do inverno lá, e meu avô, na época que não tinha ainda o inverno, ele matava os porcos e colocava a banha nas latas, colocava as carnes, as vísceras, os animais que eles produziam, eles guardavam para alimentar-se e alimentar a família durante o inverno. Então minha mãe foi criada aprendendo a matar galinha, Porco não, ela não matava, era meu avô que matava, mas ela matava galinhas. E ela ficou aqui perto de nós, aqui no Brasil, matando galinha. Então eu em pequena, muito pequena mesmo, porque eu lembro disso. Pequena, eu me lembrava dela, comprava aquelas galinhas que antigamente ainda tinha, muito, agora é mais já morta, mas tinha as galinhas vivas, E ela trazia aquelas galinhas para casa, amarrada pelo pé, enrolada naquele jornal, para matar a galinha. Aí ela preparava água quente, ela preparava tudo, pessoal? Então, eu sempre a via fazendo aquilo, só que eu não ficava na hora de ver ela matar realmente. Eu sabia que ela matava e depois comia a galinha. Bom, eu era pequena, era criancinha mesmo, Mas aí, quando fui sem eu falar nada, porque eu também não sabia ainda, não tinha ainda um desenvolvimento consciencial adequado, mas quando foi uma certa época, um certo dia, que ela foi matar uma galinha, ela tinha mania, ela pisava nas asas, com o pé nas asas, para trás, e no outro pé dela, ela pisava nas patas da galinha, nos pés da galinha. E com a mão e com a faca ela degolava a galinha, ela cortava em cima
onde tem, né, o chakra coronário da galinha, que fica pulsando, né? Ela olhava assim com os dedos onde ela apontava e ali ela metia a faca. Aí ela ali sangrava a galinha. Pessoal, nesse dia, ela sentiu como se fosse algo que entrou dentro dela, né? Eu já era mais grandinha nessa época. E ela sentiu como que algo entrou dentro dela assim, né? E ela soltou a galinha, né? Ela soltou a galinha, ela não conseguiu matar a galinha. E olha, pessoal, ela vivendo de criança, vendo aquilo e sempre fazendo aquilo. Toda semana ela matava uma galinha, que ela comprava no aviário. Só que nesse dia, ela não conseguiu, pessoal. Ela se sentiu mal, subiu algo por dentro dela, assim, de certo pelo chakra plexo solar, né? Que foi atingir o chakra cardíaco dela. E ela sentiu uma pena, um dó tão grande daquela galinha, que ela soltou a galinha, pessoal, e nunca mais ela matou galinha alguma. Ou seja, naquele dia nós ficamos sem galinha para comer. Ela soltou a galinha no quintal, né? E a galinha ficou viva. Ela não conseguiu matar a galinha, pessoal. Acreditem ou não. Por quê, pessoal? Eu estava analisando um dia esse fato, né? Porque energeticamente falando, ela teve dó da galinha, né? Energeticamente falando também, foi quando uma chama divina entrou na minha mãe, pelo plexo solar, e foi atingir o coração, foi atingir o cardíaco. Na verdade, nem foi o cardíaco que atingiu essa chama divina, né? Atingiu o chakra da câmara secreta do coração, porque ele fica atrás do cardíaco, esse chakra, né? É o chakra das grandes mudanças emocionais, esse chakra da câmara secreta do coração. Então, quando há um grande amor, um grande afeto por alguém, aquela energia entrou, conseguiu adentrar naquele chakra, o chakra da câmara secreta do coração. Ele é atrás do chakra cardíaco, né? Ele é um chakra que quase ninguém conhece, porque realmente até o nome dele é diferente, né? Mas ele significa isso, é quando a chama divina adentra você e atinge esse chakra. Aí você vê com os olhos de Deus, entendeu? Naquele momento ela não viu com os olhos de Maria Madalena, que era o nome dela, da minha mãe, que é o nome dela nessa encarnação passada. Não, ela viu, ela sentiu, na verdade, com os olhos de Deus ali. Quando realmente ela ia com a faca apontou, chegou a apontar até, mas não conseguiu degolar a galinha, não conseguiu passar a faca na moleira da galinha, que ela matava pela moleira. Então ela não conseguiu, por quê? Porque as forças divinas invadiram a minha mãe naquele momento, entendeu? Ela já devia estar com algum processo de mudança, né? Porque ela sempre foi uma pessoa que acreditou muito, né? Então ela já devia estar com algum processo de mudança acontecendo dentro dela. Por isso que ela, na hora de matar a galinha, ela não conseguiu. Foi na hora que a chama divina de Deus entrou. Então ela achou que ela estava matando um ser igual a ela. Ela estava aniquilando um próximo dela. Ela soltou a galinha e não quis mais matar aquela galinha. Então, as forças divinas, quando estão empenhadas, você está empenhado em mudar, as forças divinas, elas te ajudam, entenderam? Ela entrou naquele momento, a chama ali, né? A chama trina, de certo, entrou nela, e ela não conseguiu, porque faz você crescer espiritualmente. Foi naquele momento, minha mãe cresceu espiritualmente, porque a partir daquele instante, ela nunca mais matou animal algum. Entenderam, pessoal? A minha avó portuguesa, ela tinha mania de quebrar o pescoço dos pombinhos, de pombo, e limpava o pombo e comia com arroz. Entendeu, pessoal? Minha avó fazia isso. Mas a minha mãe foi criada vendo isso, né? E ela fazia isso, matava as galinhas em casa pra gente comer. Mas como houve a mudança energética nela naquele instante, ela nunca mais, na história da vida dela, nessa encarnação, ela matou bicho algum. Então, pessoal, ela mudou. Ela mudou ali, não precisou ninguém dizer a ela: ó, faz isso porque vai fazer mal. Olha, não mata a galinha porque ela é seu próximo. Ninguém falou. Aquilo entrou nela por ela mesma.
Entenderam, pessoal? Então, o que eu quero dizer para vocês é isso, que quando a pessoa quer, a pessoa muda e não precisa de ninguém. Não precisa de ninguém, porque eu tenho essa história para contar para vocês, que é verídica, né? Aconteceu aqui na minha casa, nessa casa não, na casa que eu vivia quando eu era pequeno, que até já se acabou. Mas porque naquele momento chegou a hora da minha mãe mudar e alguma coisa já estava acontecendo, né, para ela mudar. Então o que eu queria falar para vocês das influências etéreas das carnes é isso, né? Porque, por exemplo, assim, os bovinos são gigantes, são os animais muito grandes, os bovinos, então eles têm um campo etéreo imenso. Por exemplo, assim, falando do elefante e da girafa, eles são animais gigantescos e são herbívoros. Entenderam, pessoal? Eles não precisam estar comendo carne para sobreviver a um corpo imenso daquele, com a estrutura molecular, muscular, energética imensa. E eles sobrevivem comendo só erva. Eles comem aqueles matinhos no alto, né? Vocês vê ali nesses programas, né, que passam de geografia e tal, o Net Geo, né? Vocês vê que eles ficam comendo aquelas plantas no alto, eles só se alimentam daquilo, são animais extremamente dóceis, tá? Eles não são nervosos, eles só ficam nervosos quando alguém quer atacá-los, né? Por exemplo, o elefante, ele fica nervoso quando alguém quer roubar o filhotinho dele, quando vem algum animal querer comer o filhotinho dele, né? Atacá-los, eles ficam. Mas normalmente eles são nervosos, eles são os animais dóceis e comem só ervas, eles comem só mato. Entenderam, pessoal? Então, os bovinos, eles são os animais que têm um campo etéreo muito grande. Então, é extremamente perigoso também por esse lado ficar digerindo carne de animal, carne vermelha, porque além de ser um processo lento de digestão, que as pessoas pensam que é só 3 dias, mas não é só 3 dias, levam meses para você limpar o sangue de uma carne que você comeu ontem, por exemplo. Se você decidir não comer mais hoje, vai levar uns 9 meses para seu sangue limpar das toxinas da carne vermelha, além de todos os gases que cria e todas as células cancerígenas que cria dentro da pessoa. Entenderam, pessoal? Além disso, o campo etéreo, você vai pegar assim um karma energético muito grande de estar matando um animal gigante daquele, de estar comendo, mesmo que você não mate, mas você está participando daquela morte. Compreenderam, pessoal? Vocês estão participando da morte que houve. Eu vou dizer que eu nunca comia, né? Porque minha mãe fazia muita carne e meu pai gostava de muita carne, né? Meu pai só gostava de comida pesada. Meu pai nunca gostou de comida leve, como eu como, né, hoje em dia, como se come uma salada, uma verdura, uma saladinha com azeite. Assim, não, meu pai não gostava, meu pai só gostava de comida pesada, né? As comidas de meu pai era rabada, né? Era o rabo, né? Rabada, com molho, com batatas. Meu pai gostava muito de coisas assim, né? Mocotó, peixada, só dessas coisas pesadas meu pai gostava. E muita carne no feijão, muita carne salgada. Foi o que acabou também, né? Deteriorou o corpo físico dele aqui na Terra, na encarnação, agora que ele já se foi, né, em 78 até. Por quê? Bem jovem ele se foi. Porque adquiriu certas enfermidades, né, relacionadas com o sal, relacionadas com gordura, e acabou desencarnando, porque também o trabalho dele era um trabalho pesado, e acabou desencarnando, né, por questões que deteriorou o corpo físico, nas questões das carnes, né? Comia muita coisa pesada, e eu sempre falava, mesmo jovem, eu falava para ele, e ele não gostava de peito de frango, por exemplo, nem um peito de frango, que é uma coisa mais leve e mais sequinha, ele não gostava. Do frango ele só gostava das coisas bem molhadas, que é a asa e a coxa. Entenderam, pessoal? Então, o que acontece? A pessoa deteriora o organismo, comendo essas vísceras dos animais, né? Buchada, de bode, essas coisas que a gente vê por aí, né? Os nordestinos principalmente comem muito isso. Eu só quero alertar que isso é um karma grande que está adquirindo, pessoal, tanto para o corpo físico como na questão espiritual. Você, só porque, não fui eu, não vi o boi, eu não vi quem matou, mas você está sendo cúmplice daquele ato ali.
Entenderam? Então, o momento que a chama divina entrar realmente em você, no chakra da câmara secreta do seu coração, que você sentir que você está adquirindo ali, comendo uma carne que levou sangue, que aquele sangue escorreu, né? Para você estar ali se alimentando, fazendo festa, com churrascos, com animal que ele morreu por causa de quê? O que ele fez? O que foi que ele fez para estarmos nos divertindo numa churrascada, por exemplo, com o alimento, com a carne daquele animal que poderia estar vivendo? Entenderam, pessoal? Então, como a Terra é, como eu sempre digo, né, um mundo ainda de expiações e provas, como diz a espiritualidade, né, em toda a literatura, em todo ensinamento, e é um mundo de terceira dimensão, essas coisas acontecem. Só que nós, já tendo um pouco de consciência aberta, né, um discernimento consciencial, podemos olhar para uma carne assim no açougue e vemos que ali está a carne de um ser que corria sangue, que sentia nas veias, porque ele tem todo o processo, pessoal. Aquelas vísceras dele tem todo o processo iguaizinho, gente, de uma pessoa, de um ser humano. Então o karma é muito grande. O karma é imenso para quem digere carne vermelha. E, por exemplo, assim, se você quer sair da carne vermelha, que a gente sabe que é difícil, você vai para as aves, né? Passa um tempo comendo ave, então, frango. Passa um tempo comendo frango, né? Depois, com o tempo, você passa a comer peixe. E com o tempo você passa a não comer mais nada referente a animal que estava vivendo, assim andando, né? Com o fluido vital. Por exemplo, assim, as aves. As aves já são um ser mais primitivo que os bovinos, né? Porque os bovinos têm 4 patas, né? São gigantes perto de uma ave. A ave só tem 2 pés, né? A asinha dela significaria que seria como se ela tivesse 2 braços. Mas já é um ser mais primitivo. Depois vem os peixes, né? Que são mais primitivos ainda, porque os peixes, ele não olha para você e corre. O peixe, ele não tem pés. Entenderam? Então, pessoal, o campo energético dele já é um campinho mais primitivo. Já dá para você comer sem susto, porque Jesus também, né, ofereceu peixe às pessoas. Então, já é uma carne branca, já é uma carne, né, que digere com mais facilidade, já não vai te prejudicar tanto, né? As aves, elas já prejudicam mais que os peixes, né? E menos que os bovinos, vamos dizer assim. Porque a carne delas, também tem o fator que resseca o intestino. Então, com o tempo passando, você sai da carne do frango e vai para o peixe. Como eu já expliquei em outro vídeo, vai para o ovo, vai para o leite, né? Os derivados do leite, eles não fazem mal porque eles não andavam. O leite, ele não andava. Olha só, pessoal, que coisa interessante, o leite não tinha perna para andar. Quem andava com ele era a vaca, mas não ele. Então o leite pode se comer, pode se beber e fazer uso, entendeu? Iogurtes, queijos, isso pode, né? Ovos, pode, porque o ovo ele ainda não tinha vida, entenderam, pessoal? Ele não andava, então pode. Aí depois passa para o peixe, como eu já falei, né? Que é um ser mais primitivo ainda. E depois vai para os legumes e vegetais e grãos, porque esses não andam, entenderam, pessoal? Esses não têm perna para andar, eles ficam ali paradinhos, recebendo a luz solar, né? Recebendo o prana vital universal. Então eles só vão te alimentar para o bem, compreenderam, pessoal? Então eles não vão te alimentar o fluido cósmico universal, ele filtra as energias que entram para as frutas, para as verduras, para os cereais, grãos, né? Ele filtra, já entra filtradinho ali. Aquilo ali é o perfeito para a nossa alimentação. Nós somos seres vegetarianos. Nós é que não compreendemos isso e achamos que temos que comer um próximo para ficarmos felizes. Ninguém come sem um pedaço de carne. Ninguém come, ninguém se alimenta se não tiver ali na mesa uma carne de um ser que sobreviveu pelo fluido universal cósmico, aqui na Terra. Pessoal, vamos mudar. Eu sei que é difícil, mas aos pouquinhos dá pra gente ir mudando. Dá pra gente ir mudando esse jeito nosso de ser, o nosso jeito de ver, tá? Mirem-se nesse exemplo, né,
que eu dei no começo do vídeo, sobre a questão da minha mãe, ninguém falou a ela, mas peça para que essa chama divina entre em você também, para que você, olhando para um animal, quando você chegar assim num local que você veja todo aquele mostruário de carnes, né, você já pense em comer alguma coisa diferente, né? Tem também a carne de porco, também, que além de ser uma carne que a medicina diz que é uma carne que tem muita bactéria, né? Todos dizem que é uma carne muito, vamos dizer, suja, né? Além disso também tem os animais, ali viveu um animal que corria sangue, que corria todos os sistemas naquele animal, entenderam, pessoal? Então, não vamos mais fazer isso, não vamos tentar mudar aos pouquinhos, a gente sabe que é difícil, mas vamos tentar mudar um pouquinho essa nossa estratégia. Vamos comendo assim, coloca um azeitinho, um ovinho cozido, coloca o frito, faz uma panqueca de espinafre, faz uma lasanha de 4 queijos, come uma coisa assim, que é muito mais saudável, pessoal, e que não vai acarretar tanto karma para vocês no campo espiritual de vocês, né, e meu nesse caso. Eu já estou, graças a Deus, já estou livre disso, mas tanto karma não vai mais acumular em vocês a partir de agora, porque a partir de agora é marco zero, né? Você tem que ter assim aquela força de vontade, é marco zero. A partir de hoje eu vou olhar aquilo e não vou comprar, entenderam, pessoal? É assim que eu estou fazendo aqui na minha casa. Ninguém aqui mais come, entendeu? Ninguém aqui mais come carne, porque de uns tempos para cá não deixei nem eles mais comerem carne. Então eles também estão vivendo, eles não estão vivendo muito bem. Está todo mundo muito bem de saúde, graças a Deus. Entendeu, pessoal? Então vamos fazer isso a partir de hoje, vamos ter força de vontade, compreenderam? Vai dar tudo certo e vocês vão ficar muito bem e com Deus, ok? Obrigado, fiquem com Deus, espero que tenham gostado.